Olha só, durante uma viagem para a Espanha, a primeira-dama Janja da Silva soltou uma frase que, segundo a fonte desta nossa análise, acendeu um alerta. Ela disse que as redes sociais são o quinto poder. Mas o que isso realmente significa? Vamos entender a fundo o que está por trás dessa ideia. A frase foi dita assim num painel lá em Barcelona: as redes sociais se tornaram um quinto poder. A sugestão é que é forte, né? A ideia é que a influência delas já estaria batendo de frente ou até passando a da imprensa tradicional, que é o famoso quarto poder. E é aqui que a nossa análise de hoje começa a esquentar. O que será que motivou essa fala sobre um quinto poder? Para não perder outras discussões diretas como essa, aproveita rapidinho e já se inscreve aqui no nosso canal. O curioso é que, para a fonte desta análise, a fala da Janja não é um ponto fora da curva, não. Pelo contrário, ela se conecta direitinho com outra declaração bem polêmica, o que sugere que existe um jeito de pensar bem parecido em jogo. A gente lembra dessa frase da ministra Carmen Lúcia, né? Pois é. Para a fonte, a ideia de 213 milhões de tiranos e a do quinto poder são, na verdade, dois lados da mesma moeda. Mas qual é a ligação exata entre as duas? Então vamos lá. Qual é o elo, o que une a visão da Janja e a da ministra Carmen Lúcia, de acordo com a análise que estamos acompanhando? E aqui está o pulo do gato da análise. As duas declarações, no fundo, estariam tratando a opinião pública contrária, não como uma manifestação democrática normal, mas como se fosse um ataque organizado, uma força hostil. Ou seja, a crítica de milhões de pessoas vira sinônimo de tirania. Para a gente entender melhor esse argumento, a fonte propõe um passo atrás. Vamos desconstruir a própria ideia de poder no contexto da política. Afinal, o que de fato é um poder da República? Um poder político clássico, tipo o executivo, o legislativo ou o judiciário, tem duas coisas bem claras: um comando central e a capacidade de fazer valer suas decisões. O presidente manda, o juiz decide. A questão que a fonte levanta é: onde é que está o comando centralizado das redes sociais? Quem é que impõe as decisões por lá? Agora, essa comparação aqui é muito boa para a gente visualizar a coisa toda. A imprensa tradicional, o tal quarto poder, é vista pela fonte como um oligopólio, com poucos e grandes grupos emitindo a informação. Já as redes sociais são o completo oposto. Milhões de pessoas falando ao mesmo tempo, de forma totalmente descentralizada. Não existe um chefe da opinião pública na internet. É nesse ponto que a análise da fonte chega na sua tese principal. Qual seria a verdadeira motivação por trás dessas críticas, vindo especialmente do que se chama de campo progressista? A própria Janja falou em desafio para o campo progressista. A fonte então se pergunta: por que especificamente para esse campo? O que será que mudou tanto assim no jogo da comunicação? Esse slide aqui ilustra perfeitamente o argumento. Pensa só, antigamente a informação passava por um funil, né? Poucos jornais, poucas emissoras de TV. A fonte alega que o campo progressista tinha uma influência enorme nesse sistema. Hoje, com as redes sociais, esse funil simplesmente explodiu. A informação agora vem de milhões de lugares diferentes. E aqui está a tese central da fonte, de forma bem direta. O problema, segundo essa visão, não é um ataque. O problema é o fim de uma vantagem que existia antes. O que se lamenta não é a existência de críticas, mas a perda de um controle quase total que se tinha sobre a narrativa pública. E com esse diagnóstico em mãos, a análise passa a olhar para a solução que figuras como a Janja propõem, a tal da regulamentação das redes. A gente sempre ouve essas justificativas para regular as plataformas, certo? Combater fake news, discurso de ódio, manipulação por algoritmos. São preocupações que, claro, todo mundo tem. Só que, para a fonte, essas preocupações, embora legítimas, podem estar servindo como uma espécie de cortina de fumaça. A intenção real, de acordo com essa análise, não seria necessariamente limpar o ambiente digital, mas sim criar ferramentas para decidir quais vozes e opiniões podem ou não circular livremente. Então, vamos chegando na conclusão da fonte, que coloca tudo isso dentro de um contexto bem maior, de uma grande batalha ideológica. A conclusão da análise é bem forte. Ela diz que, ao culpar a ferramenta em vez de repensar a mensagem, o campo progressista estaria, na prática, nadando contra a maré. A fonte sugere que o avanço de visões contrárias no mundo todo não seria culpa do Twitter ou do YouTube, e sim de uma certa desconexão com a própria opinião pública. Isso tudo nos deixa com essa pergunta no final, que resume bem o debate que a fonte apresentou. Afinal, as redes sociais são um poder caótico que precisa ser domado pelo Estado ou são apenas o espelho, às vezes bem cômodo, da própria sociedade? Fica aí a reflexão.